No verão, o tempo parece passar mais devagar. Dias longos, noites quentes, risadas de crianças ecoam na casa de praia. A família toda reunida. Tios, primos, avós e as cunhadas. A vida do Joa, um homem pacato de 48 anos, parecia perfeita. Pai de 2 filhos, casado há 20 anos. Uma carreira estável, férias planejadas com cuidado. A cunhada, Ana, também estava lá. Sempre estive. Eles se davam bem, ou pelo menos, era o que João pensava. A relação entre cunhados é delicada. É um laço que une, mas também pode dividir. João e Ana conversavam sobre amenidades, sobre o futuro dos sobrinhos, sobre o calor do sol, pequenos momentos, nada de especial. Mas, olhando para trás, cada palavra ganha um novo peso. A semente da discórdia é invisível. Ninguém a vê sendo plantada. Ela se esconde em detalhes, em um comentário sem malícia, e uma brincadeira que é mal interpretada. Naquele verão, Ana fez uma observação. Você é tão protetor com seus filhos, João. Ele achou que era um elogio, uma constatação de seu cuidado como pai. Elcio, criança é coisa séria, Ana. Anos depois, essa frase voltaria para assombrá-lo. As palavras, soltas no ar, podem ser recolhidas e usadas como arma. A semente estava lá, germinando no silêncio. Ao final do verão, todos voltaram para suas rotinas, João retornou ao trabalho, os filhos, à escola. As lembranças das férias, doces e felizes, se transformaram em postais na memória. Mas em algum lugar, na mente de Ana, a semente já havia se enraizado. Uma interpretação distorcida, uma pequena inveja, ou talvez, apenas um mal-entendido. A verdade cruel e complexa viria à tona em breve. A rotina de João era previsível. Acordar, trabalhar, voltar para casa. Jantar com a família, assistir a um filme, dormir. Os dias se pareciam, e ele gostava disso. Até que o telefone tocou. Era o número de sua esposa, Maria. Mas o tom de voz do outro lado não era o dela. Era um tom frio, distante, a voz de sua cunhada. Ana, João, preciso falar com você. A voz de Ana era diferente. Rígida, sem a habitual leveza. Ele sentiu um arrepio. O que foi, Ana? Ela hesitou por um segundo que pareceu uma eternidade. Não posso deixar meus filhos perto de você. O coração de João parou. O quê? Do que você está falando? Você é um risco para crianças. A frase ecoou na mente de João. As palavras, ditas com uma frieza assustadora, eram como navalhas. Ele soltou o telefone, olhou para sua esposa, que se aproximava, preocupada. João não conseguia formular uma frase. A acusação era absurda, sem sentido. Ele pensou em tudo o que viveu. Em todas as férias, festas de aniversário, natais em família. Ele sempre cuidou de seus sobrinhos. LSO, Ana continuou a falar. Eu vi como você olhava para as crianças. Você é muito protetor. As palavras do verão voltaram com força. A semente havia crescido. Virou uma árvore monstruosa. A voz de Ana se elevou. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas não vou permitir que você se aproxime dos meus filhos. A ligação foi abruptamente encerrada. João ficou em pé, o telefone na mão. Maria, pálida, perguntou o que havia acontecido. Ele não sabia por onde começar. Como explicar algo tão surreal? A vida do João, até então um livro de rotinas e paz, ganhou uma nova página. Uma página escura. Um ponto de interrogação gigante. A acusação o transformou de herói em vilão. O que você acha dessa história até agora? As fofocas se espalham em silêncio. Há no gritos, apenas, susurros, mensagens de texto e olhares que questionam, que acusam, que julgam. A notícia da acusação de Ana se espalhou como um incêndio. A primeira a saber foi a mãe de João, a avó. Ela ligou a voz embargada, não para questionar a acusação, mas para questionar João. Meu filho, o que está acontecendo? João tentou se defender. Mãe, é um mal-entendido. Ana está inventando coisas. Mas a voz da mãe era de dúvida, não de apoio. Aquele era o primeiro sinal. A primeira rachadura. A próxima rachadura veio com o irmão de João, o marido de Ana. Ele não ligou. Mandou uma mensagem curta. Não quero confusão. Resolva isso com ela. A neutralidade dele já era um julgamento. Era um afastamento. Os almoços de domingo pararam. Os convites para festas de família desapareceram. As crianças não se viam mais. A comunicação era cortada. Uma parede invisível se erguia entre João e o resto de sua família. Maria, a esposa, era o único pilar. Ela era sua defensora. Como eles podem acreditar nisso? Ela perguntava. Indignada? É absurdo. Mas a indignação dela não alcançava os outros. A dúvida já havia se instalado. João tentou ligar para os parentes.
Para os tios, os primos, a maioria não atendia. Alguns atendiam, mas o silêncio era mais barulhento do que qualquer palavra. João, não é um bom momento. Ele se sentia isolado, como um leproso. Viver com uma acusação infundada é uma tortura. É como ter um letreiro luminoso na testa. A sociedade te julga antes mesmo de te dar a chance de se defender. E o pior, a família também. A dor não era apenas a da acusação. A dor era a do abandono, a de ser julgado e condenado por aqueles que deveriam te amar incondicionalmente. O melhor ainda está por vir. Obrigado por estar conosco até aqui. Depois do choque do isolamento, veio a raiva e a necessidade de agir. João, com o apoio de Maria, decidiu que não ficaria parado. Ele contratou um advogado. O advogado era um homem pragmático. Tudo o que a sua cunhada fez foi calúnia. E calúnia é crime. A única forma de provar a sua inocência e restaurar sua reputação é através de um processo legal. João hesitou. Um processo na família? A ideia era amarga. Isso vai destruir o pouco que sobrou, ele disse. O advogado foi direto. Ela já destruiu tudo. Agora é a sua vez de reconstruir. O processo começou. Um emaranhado de papéis, depoimentos e audiências. A frieza da lei, onde a verdade é construída por provas e não por sentimentos. João precisou reviver os piores momentos. Contar a história da ligação. Descrever o verão. O advogado de Ana tentou desqualificar João. Apresentou o excesso de proteção como um comportamento suspeito. Mas João tinha trunfos. O principal deles, as pessoas, amigos da família que frequentaram a casa nas férias, eles testemunharam. Relataram como João era um pai carinhoso e um tio presente. O relacionamento entre ele e o sobrinho sempre foi de carinho e respeito. O mais difícil foi o depoimento das crianças, os próprios filhos de João e os sobrinhos. A crueldade de ter que colocar crianças no meio de uma disputa de adultos. Eles foram questionados. Seu tio João fez algo de errado. A resposta unânime foi não. A verdade, tão óbvia para João, finalmente começava a emergir. As acusações de Ana foram expostas como infundadas, uma série de mal-entendidos e um ciúme velado que se transformou em uma mentira monstruosa. A batalha legal foi árdua, mas ao final, a sentença foi clara. Ana foi condenada por calúnia. A justiça foi feita. Mas o que a justiça pode fazer contra a dor? A vitória judicial foi um alívio, mas não uma cura. A vida de João não voltou a ser como era antes. A mancha da acusação, mesmo que limpada pela lei, deixou uma cicatriz. A família, antes unida, estava fragmentada. Amido Joá, após a sentença, ligou, com lágrimas nos olhos. Me perdoe, meu filho, mas o pedido de perdão não apagava a dor do julgamento silencioso. O irmão de João, marido do Ana, tentou se reaproximar. Não foi fácil, cara. João olhou com decepção. Você ficou em cima do muro enquanto minha vida era destruída. A relação nunca mais seria a mesma. Ana tentou justificar sua mentira como um momento de loucura. A verdade é que a inveja e o ciúme que ela sentia pela vida de João e Maria a cegaram. Ela foi consumida por algo que não sabia nomear. A família de Ana, os pais e irmãos dela também se afastaram. A vergonha da filha era grande demais. João aprendeu que a verdade é poderosa, mas que as palavras também são. Que uma simples acusação, sem provas, pode derrubar uma vida inteira. Ele se tornou mais cauteloso, mais reservado. E também, mais forte, ele e Maria reconstruíram suas vidas. Não da forma que eram antes, mas em uma nova. Com novos amigos, com novos laços, mais fortes e mais conscientes do valor da confiança. Essa história é um alerta, um lembrete de que uma fofoca pode não ser apenas um comentário inofensivo, pode ser uma arma, e que a confiança familiar, uma vez quebrada, é quase impossível de ser restaurada. Se você se identificou com essa história, deixe seu comentário abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor se inscreva no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta.